Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre uma leitura que eu estava até na dúvida se eu ia fazer resenha dela ou não. Mas aí vocês comentaram que vocês estavam esperando essa resenha, tem gente querendo ler esse livro e estava aguardando aí para ouvir uma opinião, né, a mais aí sobre essa leitura. Que é uma leitura que tá meio que na hype, né? Todo mundo falando e gostando muito. E aí eu comprei esse livro. Eu não sou uma pessoa que eu me dou muito bem com livros que estão na hype. Eu prefiro às vezes até passar, esperar um momento, esperar até um ano e meio para ler, se me der vontade de ler. Mas esse livro, como as pessoas que eu assisti comentando sobre ele, falaram que é um livro sobre paixão, amor pelos livros, pela literatura, que é uma história linda. E aí eu fiquei com vontade de ler. E aí eu fui lá, mesmo sem estar na promoção, comprei. E eu tô falando de Stoner, de John Williams. É um livro já antiguinho, do início do século XX. Do início não, do meio do século XX. 1965 ele foi publicado pela primeira vez. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre essa leitura, como é que foi a minha experiência com essa leitura. Mas antes, vou lembrar vocês de, por favor, deixar o seu curtir, porque ajuda a divulgar o canal e a gente precisa disso. Se você não é inscrito, se inscreva se você gostar do nosso bate-papo. E não deixe de comentar, de participar, de interagir, porque é por isso que a gente está aqui, por essa interação com o leitor, né? Pra gente conversar sobre as nossas leituras e pra ver o feedback de vocês, o que vocês estão achando, se vocês gostam, se vocês não gostam, o que vocês esperam no canal, das leituras, combinado? Então, gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre o autor. John Williams é um autor americano, ele nasceu no Texas em 1891, não é isso? Não, perdão, 1922. Faleceu em 1994. Ele, quando nasceu a Primeira Guerra Mundial, ele se alistou no exército americano, acho que ficou 2 anos e meio aí, servindo no exército. E aí quando ele voltou e estudou artes, se formou em artes na Universidade de Denver, né, no Colorado. E depois ele foi para outra universidade, fez doutorado em literatura inglesa na Universidade do Missouri, onde também foi professor. E depois ele voltou para Denver e assumiu a disciplina a direção chama de cátedra, né? Acho um nome muito culto para mim. Ele assumiu a direção da disciplina de escrita criativa, né? Então, uma pessoa que tem muita familiaridade com literatura, com produção textual, né? E uma pessoa que é especializada aí nessa área. Por isso, o livro não podia ser nada menos do que uma obra com uma leitura bastante fluida, bastante fácil de ler. Ele tem, deixa eu ver quantas páginas. Vou botar aqui em óculos. 300 páginas, né? Mas é uma leitura que dá para fazer rapidinho, uma leitura fácil de fazer, tá, gente? Então, voltando aqui ao nosso autor, John Williams foi autor, escritor, professor, né? Ele teve 4 obras, assim, 4 romances. O primeiro foi Nothing But the Night, de 1948. Eu esqueci de pesquisar para ver se os outros romances dele têm tradução para português. Eu vou deixar aqui fixado nos comentários, na descrição do vídeo, nos comentários, vou deixar até na descrição mesmo do vídeo, quando eu coloco o link para Amazon dessa obra aqui, eu vou ver se tiver outras obras dele em português, dessas que eu tô falando aqui para vocês, eu vou deixar o link da Amazon também, tá? Então, em inglês, Nothing But the Night, em 1948, Butcher's Crossing, em 1960, Augustus, em 1972, e ele lançou 2 livros de poesia, um em 1949 e um em 1965, e o Stoner, que foi publicado também em 1965. Esse livro, ele ficou meio esquecido durante um tempo, e aí no ano 2000, em 2005, ele foi republicado, né? Ele foi publicado de novo,
E lá pelos anos de 2010, 2011, ele foi traduzido para a Europa, né, para os outros países, e foi publicado lá, né, com mais intensidade na Europa, e fez muito sucesso, virou um best-seller na Itália, na Holanda, no Reino Unido, na França. Ele virou um best-seller. E recentemente, aqui no Brasil, ele tem sido bastante comentado também. Essa publicação aqui é do ano atrasado, essa edição, ano passado. Não, retrasado, perdão. Editora Arte e Letra de Curitiba, 2023, tá? Essa edição que a gente tem aqui agora no Brasil. Eu deixo o link sempre aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhadinha, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa obra. Ela é considerada um romance acadêmico, né? Porque, assim como o autor, né? Não é uma autobiografia do autor, mas ele se inspirou muito na sua própria vida, né? Para criar aqui o personagem, o protagonista e a trama. Então, a gente vai ter a história aqui de um professor acadêmico, né? E é basicamente um romance de formação. A gente vai acompanhar, eu não sei se é desde o nascimento ou desde a adolescência. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no primeiro capítulo. Não, desde o nascimento mesmo. Nasceu em 1891 e a gente vai acompanhar a vida, né, desse homem que nasceu numa pequena fazenda com os pais agricultores, né? Ele vai crescer, vai entrar para a universidade, acaba trocando de curso, vai casar, vai ter filho, e a gente vai acompanhar a vida dele do nascimento até a morte, né? Então é um romance de formação. Então, como eu falei aqui, o nosso protagonista aqui, que é o William, né? Assim como o autor, né? É William Stoner, o nome dele. Ele nasceu numa fazenda, como eu falei, uma fazenda pequena, né? O pai ia lá pra roça, pra roçar mesmo. A mãe cuidava de casa. E aí ele vai crescer, vai aprender a ajudar o pai, a mãe, os pais na tarefa, vai ordenar a vaca, vai pra plantação o dia inteiro, vai fazer colheita. E aí quando ele chega, e estuda numa escola local, né? Quando ele chega na idade assim, de ir pra faculdade, o pai dele informa para ele que ele vai cursar a Universidade de Agricultura, um curso de agricultura, para ajudar a eles ali a descobrir técnicas, né, nova tecnologia, para ter ideias para melhorar ali a plantação, a colheita deles, né, a produção deles ali, do que eles plantam. E aí, lá vai o William, né, para esse curso de agricultura. E nas matérias básicas do curso ele tem uma matéria de literatura. E aí é o primeiro contato dele real com a literatura. E ele tem um professor muito peculiar, né? Aquele tipo de professor que você nunca esquece. E ele se apaixona por literatura, né? E aí ele muda o curso dele de agricultura para literatura, sem falar com os pais. Os pais dele só vão descobrir que ele cursou literatura praticamente próximo já à formatura, ou se eu não me engano, na véspera da formatura, né? E ele vai conhecer uma moça, né, numa festa aí da universidade, uma festa de professores, porque durante o curso, para ter subsídio para poder pagar a logística dele, casa, moradia, esse professor dessa matéria, que inclusive fez ele se apaixonar por literatura, oferece para ele uma vaga de professor assistente, né? Então ele começa já desde então a dar aulas, né? E aí, numa festa de professores, ele conhece uma moça bem novinha, chamada Edith, que é sobrinha de uma senhora que mora ali, que tem conhecimento, que é uma amiga de outros professores, e ele se apaixona, pede a Edith em casamento, eles se casam, tem uma filha, e ele continua dando aula, e a história é basicamente isso aí. Esse é um enredo aqui da nossa história. Bom, agora vamos falar um pouco aqui como é que esse livro se desenvolve, sobre o que, como é que é esse conteúdo, como é essa narrativa, e as minhas impressões aqui sobre o Stoner, né? Então, gente, como eu falei pra vocês, é uma narrativa bem fluida, né? É uma narrativa em terceira pessoa, mas a gente vai estar o tempo todo acompanhando aqui
o nosso protagonista, desde o nascimento até a morte dele, né? E como tema central aqui, isso aí eu vou confessar para vocês que eu fui pesquisar, porque eu entendi, mas não entendi o que era o tema central aqui, porque eu fiquei um pouco na dúvida, né? Depois que eu acabei o livro. Mas é isso mesmo, é aquilo que eu aparentemente achava mesmo, que é o amor pela literatura, pelo conhecimento, na verdade o amor não, a paixão pela literatura e a paixão romântica, a paixão amorosa, né? São os temas principais aqui da nossa história. Essa narrativa, gente, em terceira pessoa, é uma narrativa assim, muito fria, sabe? Muito distante. Gente, e de novo, pessoal, minha opinião, eu sou leiga, eu não sou formada em literatura. E assim, cada um vai ler, vai ter uma experiência diferente com esse livro. E eu vou falar pra vocês que eu vou contar aqui pra vocês a minha experiência. Pode ser que você leia, você tenha uma experiência totalmente diferente, porque, né, vai interagir com seus gostos, com a sua, perdão, sua própria experiência de vida, né? Eu vou contar pra vocês aqui qual foi a minha experiência com essa leitura. Foi uma leitura fácil de fazer, uma leitura muito fria, muito distante. Depois que eu terminei essa leitura, eu fui pesquisar assim, acabei, fechei o livro e fiquei assim, ok. E me deu vontade de pesquisar a opinião dos outros sobre essa leitura. E a maioria das opiniões assim que eu li foram assim, não, maravilhoso, um livro assim que aparentemente, e isso eu vi 90% das opiniões, aparentemente não tem nada, não conta nada, não traz nada, mas é muito profundo, né? Um livro bobo, essa expressão foi usada principalmente nas resenhas feitas lá fora, dull, né? É bobo, mas é profundo, né? E eu, assim, pra mim foi uma experiência assim, uma trama linear, do início, a primeira página, a última página, uma trama linear, não tem grandes momentos de emoção, nem assim quando ele conhece a mulher da vida dele, da esposa dele, nem... E, ó, gente, vai ter um pouquinho de spoiler aqui, não vou contar detalhes, não vou entrar em detalhes, mas para comentar o que eu achei desse livro, eu preciso comentar algumas coisas assim, por alto do que acontece aqui, né? Então, ele vai ter um caso, tá? Depois de casado. Então, assim, nem quando ele conhece essa pessoa, essa outra pessoa, essa outra mulher, que é o grande amor da vida dele, nem quando ele conhece a mulher dele, nem quando ele tem discussões acirradas com um colega. Aliás, esse é o único momento que a gente conhece um pouco de quem é o nosso protagonista aqui, né? Mas voltando aqui às opiniões, né? Do que as pessoas falam, né? Que gostaram muito desse livro, que é um livro profundo, né? Eu li até uma opinião assim que fala assim, o personagem passa pela vida vendo ela acontecer, sem contudo participar dela, né? E a pessoa fala assim que está encantada com essa leitura, ficou encantada. E aí gente, esse livro me deixou me perguntando assim, como é que um protagonista que chega, ele não diz nada, ele passa pela vida como se estivesse assistindo a vida, e assistindo a vida sem nenhuma emoção envolvida, né? Isso realmente é o que acontece aqui nessa história. Como é que alguém pode ficar encantado com isso? E eu fiquei muito me perguntando assim, cadê a profundidade, né, dessa história? A que reflexões essa história levou as pessoas que eu não estou conseguindo alcançar? Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre essa história, né? Como eu já falei aqui, eu acho esse protagonista, e eu vou ser bem honesta com vocês, né? Eu não ganho da editora, eu não recebo livro de graça, então assim, eu não tenho nenhuma preocupação, eu tenho na verdade um compromisso a ser muito honesta nas minhas opiniões que eu dou pra vocês. Como eu já disse, vocês podem ter uma experiência totalmente diferente da minha, mas a minha experiência com essa leitura foi essa, né? É um protagonista emocionalmente, psicologicamente medíocre, na minha opinião, tá? E aí, eu fiquei o tempo todo
nessa leitura esperando a história crescer, o personagem amadurecer. Eu fiquei esperando uma construção de personagem, eu fiquei esperando um desenvolvimento da trama. Gente, mas ele não acontece. É como simplesmente alguém estivesse narrando a história da vida de alguém em que nada realmente acontece. A pessoa vive, cumpre, né, as etapas da vida sem nada acontecer. Por quê? Primeiro, ele cresce ali fazendo o que o pai, que a mãe manda, né? Aí tudo bem. Aí o pai manda ele ir para a faculdade de agricultura. Aí ele vai para a faculdade de agricultura, né? O único ato, assim, de rebeldia, que mostra ele tomar uma posição diante da vida é quando ele muda o curso de agricultura para o curso de literatura. Mesmo assim, não tem nem coragem de contar para os pais que ele faz isso, né? E ele se envolve bastante, né? O universo dele passa a ser o universo literário. E aí o pessoal, sabe, aquilo que me atraiu para ler esse livro, na opinião das outras pessoas, que é o amor dele pela literatura, pelos livros, o autor não desenvolve. A gente sabe que ele lê muito, a gente sabe que ele é um professor, a gente sabe que ele imergiu na literatura, mas isso não é desenvolvido aqui. Né? Que livros, que tipo de literatura, como isso influencia na vida dele, no pensamento dele, por que ele se apaixona. Isso não é desenvolvido aqui na história, tá? Aí ele cresce, ele vira professor, e aí ele conhece essa menina, e você percebe assim, contando o momento que ele a conheceu nessa festa, que foi uma paixão à primeira vista. E eu não estou dizendo amor, gente, estou falando paixão. Ele olhou para ela, ele se apaixonou por ela, praticamente o cara decidiu que ia casar com ela no momento que ele viu. Só que aí ele vai atrás dessa menina, ele vai visitar ela na casa da tia dela, que ela está hospedada, que ela não é ali daquele lugar, ela é de outro estado, de outra cidade. Essa menina não fala com ele, ela trata ele muito mal, ela se mantém distante, mas aceita continuar vendo ele. E aí o autor comenta que eles conversam algumas coisas nesses encontros que ele tem, mas não desenvolve isso. Quer dizer, então o leitor, eu enquanto leitora, eu não consegui entender esse relacionamento porque ele não desenvolve como é que é esse relacionamento, como é que foi esses encontros deles, o que eles conversaram, o que o protagonista está pensando, ou o que a Edith, que é a mulher dele, né, essa paquera dele, o que ela está pensando. Só diz que depois de alguns encontros, ele vai até a casa dela, conhece os pais dela, que o pai dela é um banqueiro, ela foi criada numa atmosfera, né, como é que se fala? Esqueci o termo assim, né? Num berço de ouro, né? Mimada numa redoma, vamos dizer assim, né? Ela sempre fez aquilo que os pais dela mandavam ela fazer. Ela foi criada em casa para fazer coisas de casa, para bordar, acho que até na escola, se eu não me engano, ela foi para um convento. Ela não tem conhecimento, experiência de vida, zero. Interação ela é muito tímida, né? O pai dela tem uma personalidade muito forte, então assim, ela tem experiência de vida zero, ela não sabe se impor, ela não sabe conversar. Inclusive, enquanto o Will, estava na casa dos pais dela, ela se escondeu, ela nem participou da conversa, ela se escondia dele, né? Assim, o contato físico dos dois, né, do Bill com essa menina, com a Edith, era praticamente zero. Eu acho que nem beijar ela, ele beijou. Né? Era só aquelas poucas conversas que ele teve antes de pedir ela em casamento. Mas foi lá, os pais dela aceitaram, eles casaram, né? E assim, gente, eu tô dando alguns spoilers pra você aqui porque eu preciso mostrar pra vocês, né, essa minha surpresa com a história, né? Porque assim, ele praticamente na lua de mel, ele tem que se forçar fisicamente nela, porque ela não está presente nem emocional, nem físico, sabe? O corpo dela tá ali, mas ela abstrai, ela vira o rosto pro lado, Então, a vida sexual deles, né, o relacionamento sexual deles é péssimo, não existe uma química, não existe uma interação, não existe uma participação, né? E assim é a vida dele. E o que acontece? Essa Edith aqui, ela além de ser, ela é uma pessoa que você percebe claramente que ela tem um problema psicológico grave, que ela precisa de tratamento, porque ela não consegue interagir com ninguém. Ela foi domada pelos pais, né? Ela foi assim domesticada pelos pais. Então ela não tem nenhuma personalidade e ela tem raiva. Você percebe claramente que ela tem raiva
de ser como ela é, de não poder ter uma personalidade, e ela tem raiva por ter sido subjugada a essa situação. E aí o que ela faz? Ela vai jogar toda essa raiva dela em cima do Bill. Como? Ativamente? Não, passivamente. Ela vai tornar esse casamento deles assim uma porcaria, né? Para não falar outra palavra. Esse casamento deles vai ser uma porcaria. Vai ser assim, eles coexistem no mesmo ambiente. Mas ela não faz a menor questão, ela não gosta dele. Parece não, ela tem raiva dele, né? Ela aceitou casar com ele sem estar apaixonada, sem estar amando ele. E, gente, é uma coisa muito estranha. É um relacionamento passivo-agressivo, muito estranho de ver, até pela frieza como o autor narra. E, enquanto isso, o nosso protagonista aqui, ele tá vendo isso tudo, ele é um cara inteligente, ele percebe isso tudo, só que ele não faz absolutamente nada. Gente, sabe quem esse protagonista me lembrou? Dois personagens que pra mim são muito interessantes, tá? Na literatura. Primeiro, eu até peguei o livro aqui, ele me lembrou, né? O Meursault, de O Estrangeiro, tá? Na total apatia dele com o mundo, com as coisas que acontecem, com a falta de objetivo de vida. Ele me lembrou muito o Meursault, mas o Meursault, existe toda uma história, né? Ele é rico nessa perspectiva dele de não se importar, e tem acontecimentos aqui que causam, né? Tem um julgamento, tem acontecimentos, tem coisas aqui que movimentam a história, que enriquecem a história, né? E até o próprio comportamento do personagem aqui do Meursault, ele traz muito debate, né? E lembrei de um outro personagem, que é a Macabeia, de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. É uma outra personagem que num primeiro momento, num primeiro olhar, é uma personagem medíocre, né? Porque a Macabeia é muito simples, é muito básica nas necessidades dela. Mas existe toda uma história aqui por trás, um comportamento social, né? Um comportamento psicológico, uma construção psicológica, né? Existe muita coisa acontecendo aqui para Macabeia ser do jeito que ela é. Aqui no Bill, né? No Will Stoner, a gente não... O autor, ele não passa pra gente isso. Quem é esse homem, né? Ele tem, na faculdade, né, claro, ele vai crescendo, vai começando a dar aula de outras matérias, porque ele gosta muito de literatura. E, no primeiro momento, ele também, a aula dele é muito técnica, né? Então, os alunos assistem, mas eles não se envolvem. E num determinado momento ele vai mudar essa forma de dar aula, ele vai se permitir passar aquilo que ele está sentindo para na aula, e os alunos começam a se interessar por isso. A gente vê isso acontecendo? De novo, não. A gente sabe que isso aconteceu. A gente é informado que isso aconteceu. E ele tem um arqui-inimigo aqui dentro da faculdade, que é um outro professor, chamado Lomax, que talvez seja aonde aqui o autor se deu o trabalho de construir um pouquinho o personagem, porque esse Lomax chega na faculdade de uma outra universidade, é um cara que é descrito como um cara que tem um rosto muito bonito, ele vem com excelentes referências acadêmicas, enquanto professor, enquanto acadêmico, só que o cara tem um defeito físico, tem uma corcunda, tem um corpo meio deformado, né? Então é um personagem que tem toda uma característica física peculiar, mas também tem toda uma característica, uma construção de personagem em cima dele, porque é aquele cara que é muito inteligente, mas que teve que sofrer a vida toda o preconceito, né, pela sua deformidade física, e é um cara que também conhece muito de literatura, então se transformou naquele cara que se sente, como é que a gente fala, recalcado, né, pelaquela condição física, ele se sente uma vítima de preconceito, mas também é arrogante, porque ele joga, né, toda aquela personalidade forte dele na profissão, na literatura, então ele se acha o bambambam, e ele é um excelente professor. E aí, num determinado ponto, esse professor Lomax, ele vai trazer um pupilo, que também é um cara que tem uma deficiência física,
mas uma personalidade muito, para não falar o termo aqui, né, muito, gente, eu vou falar escrota mesmo, sabe, um cara que tem assim, uma personalidade que é um cara inteligente também, mas que tem preguiça, só que é um cara malandro, e ele é um malandro ruim, ele é um malandro cruel, né, que ele se dá bem em cima do trabalho dos colegas, que ele chega para dar uma palestra ou apresentar um trabalho e ele não estuda, mas aí ele inventa, né, e como ele tem um conhecimento amplo, ele inventa e acaba tentando convencer que aquele trabalho foi um trabalho bem feito, bem estudado. Só que o nosso protagonista aqui, o Bill, ele conhece também e ele vê toda a malandragem desse personagem. E ele não quer que esse cara cresça dentro da universidade, e aí ele vai se confrontar, vai ter argumentações, discussões diretas sobre literatura e sobre, né, essa malandragem aqui desse aluno com esse professor Lomax. E aí é onde a gente, é o ponto alto para mim do livro, que é onde a gente vê que o Bill tem uma personalidade, que ele tem um raciocínio, que ele desenvolve, é onde o autor permite que a gente veja um pouco desse protagonista dele aqui, um raciocínio, como é que ele capta a malandragem desse pupilo aí do Lomax, como é que ele não aceita, como é que ele se impõe, né, enquanto professor, enquanto catedrático, que pode barrar a carreira desse cara aí, que vai se tornar um péssimo professor se continuar progredindo aí, se não nada for feito, entendeu? É o único ponto alto aqui pra mim do livro, é esse. Mas na vida pessoal, sabe, as coisas vão demais. Aí eles têm uma filha, ele e a Edith têm uma filha. E essa filha, e a Edith faz tudo pra afastar essa filha dele, né? Ele ama muito essa menina, mas a Edith, pra penalizar ele, pra punir ele, a gente não sabe nem porquê, porque ela se odeia e ela odeia ele, né? Ela tenta sempre afastar essa filha dele. Essa filha cresce num ambiente totalmente desestruturado, né? Emocionalmente, de todas as formas, e vai crescer e vai ser uma pessoa problemática, muito problemática. De novo, a apatia dos personagens da Edith, do Bill, da menina, são personagens apáticos, que a gente fica sempre esperando o Bill tomar uma atitude, fazer alguma coisa, ou até a mulher tomar uma atitude, fazer alguma coisa, ou a filha tomar uma atitude e fazer uma... Não acontece. Até vão acontecendo coisas que não eram para acontecer, e, né, a mulher toma umas atitudes estranhas, a filha toma uma atitude, acontece uma coisa com a filha, mas assim, você não vê isso refletir no crescimento dos personagens, entendeu? O Bill sofre aquela tortura desse casamento e não faz nada para mudar, e aí ele conhece uma mulher que ele se interessa, que ele tem um envolvimento, mas a mulher é obrigada a ir embora, e ele não faz nada para impedir, e fica isso por isso mesmo. Você fica sempre assim, tentando torcer, porque a narrativa é tão fria que você não tem nenhuma conexão com o protagonista, mas você fica tentando torcer por ele em algum momento. Eu fiquei. Só que, cara, sabe, você torce, só vai só ler. Que nem um jogo de futebol que você tá torcendo pro teu time, mas só tá levando gol, e teu time não tá fazendo nada em campo, e sabe, e você não pode nem reclamar, porque o cara não faz nada, é um palerma, né? E assim se desenvolve aqui, gente. A história é essa. Ele vai envelhecer sozinho, solitário, porque ele foi casado, mas ele nunca teve uma companheira de verdade. Ele está num ambiente do trabalho, mas onde ele não desenvolveu amizades. Ele tem um único amigo aqui, que é muito diferente dele, assim, em relação à personalidade, mas é a única conexão de relacionamento real e saudável que ele tem. E eu terminei o livro, assim, me perguntando... Talvez seja talvez eu não tenha bagagem literária, né, o conhecimento acadêmico literário suficiente para entender melhor essa história, mas eu não achei a profundidade desse personagem. Por mais que eu pensasse, eu até demorei, eu nem ia fazer resenha, só ia fazer resenha dele no Instagram, não ia trazer para cá, mas como vocês pediram, porque assim, eu não entendi esse livro, eu não entendi, ou se eu entendi, ele não me oferece nada.
E isso vindo de um autor que é um professor de escrita criativa, né? Gente, eu sinto muito. Eu sinto muito, mas assim, eu fui pra internet, eu pesquisei, eu tentei entender melhor. Esse livro não foi pra mim. Se vocês já leram esse livro, me contem aqui o que vocês acharam, a experiência de vocês, se vocês gostaram, por que vocês gostaram, né? Eu acho que esse livro interage talvez muito com a geração, com a forma de pensar, com as ideologias dessa geração atual, dessa maioria atual que vive, né, nesse mundo. Hoje em dia, eu confesso que eu tenho uma mente que não é que ela parou no tempo, mas meus conceitos, por mais que eu veja os conceitos de hoje em dia, tem muitos conceitos meus que ainda são conceitos antigos, em todos os aspectos, e no literário também, sabe? Eu, quando pego um livro para ler, eu quero uma construção de personagem, mesmo que seja uma Macabeia, mesmo que seja um Mersô, mas eu quero que me entregue alguma coisa. E eu não vi o que esse livro tem para me entregar, não achei o que esse livro tem para me entregar. Então, assim, contem para mim o que vocês acharam, se vocês gostaram. O link vai estar aqui embaixo. Nem que seja por curiosidade, leiam e me contem o que vocês acharam desse livro, tá bom? Lembrando vocês de não esquecer de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal. A gente já começou com a nossa leitura conjunta, estamos lendo Nunca Houve um Castelo, deixa eu pegar aqui, de Marta Batalha, uma leitura nacional, está sendo bem interessante, a gente está discutindo. O link para o grupo de discussão no WhatsApp está aqui embaixo, fica aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como o nosso perfil no Instagram, o nosso grupo no Facebook, a gente está lendo. Mês que vem a gente vai ler 20.000 Léguas Submarinas, já vai preparando esse livro aí para você participar dessa leitura que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa com a gente, tá bom? E brevemente vou estar trazendo para vocês o vídeo a gente está ainda na Semana do Consumidor. De vez em quando eu estou postando umas ofertas que eu acho interessantes lá nos stories do Instagram. Estou sem tempo para sentar e colocar uma lista aqui para vocês, mas vira e mexe eu coloco ofertas lá no Instagram. A gente está terminando a Semana do Consumidor e eu vou trazer em breve book haul aí das coisinhas que eu comprei nessa Semana do Consumidor, tá bom? Mas é isso aí. Sempre bom conversar com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.